Leonardo Jardim chega ao Flamengo já pedindo atacante e o Flamengo vai pra cima de algumas opções dentro do mercado brasileiro, já que a janela abre hoje. A opção principal, o Flamengo já tentou há pouco tempo e a gente vai trazer todos os detalhes aqui no vídeo de hoje. Além disso, tem também o contrato do Leonardo Jardim. A duração, qual deve ser o salário dele, a comissão técnica e quando ele vai fazer o primeiro treino pelo Flamengo. Tudo isso a gente vai trazer. Também tem José Botto fazendo reunião com o elenco, dando um esporro, falando que a culpa da saída do Felipe Luiz é de todo mundo e mais algumas coisas, alguns bastidores que a gente vai trazer no vídeo de hoje. Tem Leila Pereira alfinetando o Flamengo sobre a saída do Felipe Luiz, não esquece o Flamengo em momento nenhum, mas ela também esquece de outros detalhezinhos que a gente vai lembrá-la nesse vídeo de hoje aqui. Tem a saída de Rodrigo Caio, a chegada no aeroporto do Leonardo Jardim, a torcida ficou meio irritada com ele, e todas as novidades dessa quinta-feira. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, começando com a agenda do Flamengo, que hoje já tem treino, muito provavelmente comandado por Leonardo Jardim. A gente vai trazer todos os detalhes do contrato dele, tive acesso a mais alguns detalhes aí, tempo de contrato, salário estimado e tudo que envolve essa chegada do Leonardo Jardim. Tem mais bastidores também, ainda envolvendo a saída do Felipe Luiz, algumas polêmicas, a conversa que o Botto teve com os jogadores e, ainda falando do Leonardo Jardim, tem a questão aí dele já chegar pedindo um atacante. O treino hoje talvez ainda não seja comandado pelo Leonardo Jardim, mas já com a presença dele ali no campo. Então, se contarmos com o treino de hoje, o Flamengo vai ter 4 dias de preparação antes do jogo de domingo, a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Então, vamos acompanhar aí, vamos torcer para que seja suficiente para o time já tomar alguma organização, né? Conseguir pelo menos o início de cara do novo treinador. Teve ontem uma grande expectativa para a chegada do Leonardo Jardim no aeroporto, a torcida se juntou por lá, muitos youtubers fizeram live direto do aeroporto, inclusive, mas o Leonardo Jardim desembarcou passando direto, não parou para falar ali com a imprensa, não deu muita atenção, a torcida ficou na bronca e já começou aí com a torcida meio bolada com o Leonardo Jardim. Então, assim que foi a chegada dele já, né? Agora, mudando de assunto, teve a saída do Rodrigo Caio ontem, que depois da saída do Felipe Luiz, o Rodrigo Caio também pediu para sair junto, entendeu que ele fazia parte desse trabalho junto com o Felipe Luiz, não concordou com a demissão e optou por sair também. E aí com isso tem muita gente criticando o José Botto, que segundo algumas pessoas a conversa dele com o Felipe Luiz foi no sentido de, olha, eu não concordo, mas o BAP tomou essa decisão e por isso você tá fora. Então muita gente dizendo que o Botto também deveria pedir o boné e meter o pé do Flamengo. Deixa nos comentários se você concorda comigo ou se você acha que são duas coisas diferentes e o Botto tem que permanecer. Vamos seguir aqui para falar sobre a despedida do Felipe Luiz. Ele publicou um texto depois de ter ido lá ao Ninho, chorou, se despediu com os jogadores, fez uma foto, inclusive, homenageando os garotos do Ninho. E após 6 anos de Flamengo, o Felipe Luiz se despede do rubro-negro nas redes sociais, ídolo como jogador
e técnico Filipinho agradece a diretoria e jogadores e deixa recado para a torcida. E a torcida, vocês são a alma disso tudo. Vocês empurraram, cobraram, vibraram, sofreram e acreditaram. Fomos campeões juntos. Levo no coração cada canto, cada aplauso e até cada crítica, porque tudo fez parte dessa caminhada. Tá aí o Felipe Luiz dando essas palavras para a torcida do Flamengo, porque tem muita gente criticando, falando desse final aí, com a torcida xingando, chamando de time sem vergonha e tudo mais, mas esquece de outros momentos, quando a torcida apoiou, os Aeroflies, então não é só isso também. Leila Pereira. Aliás, antes da Leila Pereira, teve uma fala aqui da esposa do Felipe Luiz. Não falou diretamente criticando o Flamengo e a torcida, mas ela postou um texto após a demissão do marido, né? Ela disse que não sente raiva, deu a entender que ela não sente raiva, mas ela tá magoada, e aí postou um texto chamado Mágoa. Diferente da raiva, a mágoa é quieta, porém muito mais pesada, se instala no coração e permanece até ser compreendida, perdoada ou curada. Tá aí, e com razão, né? Não dá pra gente julgar isso e nem ficar criticando esse tipo de declaração, porque de fato gera uma certa mágoa. O Felipe Luiz, a gente não tem dúvida nenhuma de que amava o Flamengo, ama o Flamengo, e tá saindo de uma forma que não era esperado, não era esperada, e isso gera algumas reações, né? Mudando de assunto, agora vamos falar de Leila Pereira, porque ela alfinetou o Flamengo após a demissão do Felipe Luiz. Falou o seguinte, postou uma foto sentadinha ali, muito arrumadinha. Em nossa academia de futebol oferecemos tranquilidade para nossos profissionais trabalharem. Quarta-feira começa a grande final, Avante Palestra publicou, dando só aquela alfinetada de leve, aquela espetadinha no Flamengo, dizendo que dá tranquilidade para os profissionais. Agora, eu acho que ela não parou para pensar nos dois cenários, né? O que é o Palmeiras e o que é o Flamengo. Se ela colocar a mão na consciência, e ela tem muita inteligência para isso, não tenho dúvida disso, ela vai saber que são duas coisas completamente diferentes, são dois clubes de proporções totalmente diferentes. A gente sabe que o elenco do Palmeiras ele é muito inferior ao do Flamengo em relação a nomes, em relação à capacidade dos jogadores, ao nível que, se colocar todo mundo dos dois times no seu nível máximo de potencial, não precisaria nem ter jogo entre Flamengo, Corinthians e Palmeiras, porque é uma diferença muito grande, é um abismo de diferença técnica, jogador por jogador. Agora, o Palmeiras performa muito bem, mesmo com esse elenco, se reinventa com mudanças de elenco, e isso é um mérito gigante do Abel Ferreira. E é por isso que ele não sai nem quando ele tem algumas fases mais ou menos. Por isso que ele é mantido. Tirar o Abel Ferreira significa fazer o Palmeiras voltar a ser um time ali mediano, brigando por Libertadores, porque a gente sabe que é uma responsabilidade, um mérito pelo desempenho muito maior do que no Flamengo. Por quê? Porque o treinador não é tão bom? Não. Porque o elenco do Flamengo é muito qualificado. Então, qualquer treinador tem uma exigência de entrega muito maior do que, por exemplo, a do Abel Ferreira. Não sei, porque aí já tem gente provavelmente pensando, e o Abel Ferreira no Flamengo, será que daria certo? Talvez, se ele tiver essa flexibilidade de estilo de jogo. Porque se ele implementar o estilo de jogo que ele bota no Palmeiras no Flamengo, aí eu acho que poderia não dar muito certo. Porque é muito baseado em ligação direta, é um jogo bem feio, a torcida do Flamengo ia chiar, ia ser uma reação muito parecida com a do Flamengo, a torcida atual com o Felipe Luiz em 2026. Mas, de qualquer forma, é muito mais para abrir os olhos da Leila Pereira e da torcida que está apoiando essa declaração, porque Palmeiras é Palmeiras, o elenco do Palmeiras é uma coisa, o elenco do Flamengo é uma coisa muito superior, e aí é por isso que a exigência é muito maior e a entrega precisa ser muito maior. Concordo com a forma que foi feita a demissão do Felipe Luiz? Longe disso. Discordo
completamente com a forma. Agora, também não sou 100% contra a demissão dele. Acho que ele estava num nível esse ano muito abaixo, o time do Flamengo estava numa bagunça muito grande. Eu não o demitiria nessa semana, eu deixaria acontecer o Campeonato Carioca, talvez desse mais um tempo, mais 1, 2 rodadas de Brasileirão, para tentar colocar o time nos trilhos. Teria uma conversa mais forte com o Felipe Luiz, com o Boto, com o elenco, e aí sim, se após mais alguns jogos continuasse com o nível tão baixo de futebol, aí finalizaria, né, esse contrato do Felipe Luiz. Mas não foi assim que aconteceu. Eu também não recrimino totalmente, até porque a gente tem informações aí de outros motivos de gestão em geral, não só gestão técnica e tática. Então, não critico totalmente essa demissão. Agora, a minha crítica ela é muito voltada para a forma com que aconteceu, como eu trouxe ontem. Então, vamos acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Mudando de assunto, vamos falar da reunião que o José Boto teve no Ninho do Urubu com os jogadores ontem para falar justamente sobre esse episódio e também sobre insatisfações internas do elenco. Tem gente achando que tá ganhando pouco, e aí o Boto fez uma reunião, deu um chacoalhão, uma lavação lá de roupa suja, e aí vamos trazer os créditos aqui, porque os detalhes dessa reunião foram trazidos pelo Paparazzo Rubro-Negro. Em meio ao acordo do Flamengo com Leonardo Jardim, o diretor José Boto reuniu os jogadores logo após a despedida do Felipe com o grupo. O dirigente se dirigiu aos atletas e disse que a culpa não era do Felipe, mas de todos, dele inclusive, do próprio Boto, né? E aí o Boto falou o seguinte: os jogadores que usaram a liberdade que o Felipe deu para ir para a noite, festas e aqueles que estão insatisfeitos com o salário, que façam como a Arrascaeta, que ficou puto, mas foi para dentro do campo e jogou pra cacete. Fez por merecer. E aí, quando procuramos para renovar, ele quis receber o dobro e o clube teve que dar. Tá aí a fala do Boto pros jogadores. E aí disse que a relação dos jogadores foi de silêncio total. Eles mesmos deixaram o auditório do CT em meio a tudo isso. E aí, em paralelo a isso, o Leonardo Jardim estava tendo reuniões com a diretoria e deve assinar o contrato hoje ainda. E a gente vai trazer mais detalhes aqui sobre essa assinatura de contrato agora no Mercado da Bola. Mas antes eu vou lembrar vocês do YouTube Shopping, tá passando um monte de produto maneiro do Mengão aí na sua tela. Tem camisa, tem troféu, tem miniatura também da Taça da Libertadores, tem cavalinho do Fantástico, tem as pelúcias de urubu do Flamengo, tem muita coisa maneira, camisas de campo que são um pouquinho mais caras, mas camisas de todos os tipos, vem até desde 40, 50 reais, você encontra a camisa do Mengão, muitas originais, e você ajuda não só aqui ao canal me incentivando a trazer todas as notícias do Mengão, mas também ao Clube de Regatas do Flamengo. E vamos ao Mercado da Bola, começando com uma notícia que saiu no jornal O Globo, falando sobre Everton Cebolinha e o motivo pelo qual o Flamengo não está insistindo na renovação. A informação é de que, além do contato que o staff do jogador teve com o Flamengo, dizendo que não tem interesse em renovar e etc e tal, o Flamengo também tem as suas questões que, de acordo com o jornal o Globo, existe um relatório médico e da equipe fisiológica do Flamengo, né, da equipe que faz a parte de preparação física, um relatório dizendo que o Cebolinha não é indicado para fazer partidas seguidas com uma minutagem alta. E por isso o Flamengo entende que não pode contar com o jogador como titular em jogos seguidos. Pode-se até fazer um certo paralelo com o De La Cruz. Acho que o De La Cruz é um caso mais crônico, mas o Cebolinha é um caso de muita propensão a lesões. E aí o Flamengo, colocando isso na balança, o alto salário, tá chegando a uma decisão de que não deve insistir para renovar com Everton Cebolinha. E aí a gente muito provavelmente deve ir, né, no sentido da declaração dele no jogo contra o Lanús, de que é de fato o último ano do Cebolinha com a camisa do Mengão. Espero que ele tenha um bom desempenho durante esse ano e prove de repente o contrário, e aí possa renovar, porque é um dos jogadores que está jogando bem no ataque. Mas a gente só nos resta acompanhar e ver qual vai ser o desempenho do Cebolinha. Mas existe essa
informação a mais aí de que não é só por conta do salário alto, a fragilidade por lesões, comprovada pela equipe médica do Flamengo, que não indica jogos seguidos, também está afetando nessa decisão aí do Flamengo. Mudando de assunto, vamos trazer aqui todos os detalhes da contratação de Leonardo Jardim. Ele vai assinar com o Flamengo até o fim de 2027, ou seja, 2 anos. E quase, né, 1 ano e 9 meses, se a gente contar que a gente já está em março agora. A tendência é que ele já assine hoje o vínculo dele. Comissão técnica do Leonardo Jardim. Chega ao Flamengo com 4 profissionais na comissão técnica, auxiliares Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias, que trabalharam com ele no Cruzeiro, e também um preparador físico que está sendo definido junto com a diretoria do Flamengo. Quando vai ser a primeira atividade dele no Flamengo? A tendência é que hoje ele já participe do treino, já esteja presente, mas ainda não se sabe se ele já vai estar comandando o treino à beira do campo, dando instruções ali para os jogadores, mas certamente estará por lá de olho em tudo que está acontecendo, já vai estar presente no treino do Flamengo. A questão salarial dele é um ponto importante para a gente discutir. Para treinar o Flamengo, o Leonardo Jardim almeja salário igual ou maior ao de Abel Ferreira do Palmeiras. Hoje, o técnico do Alviverde recebe cerca de 3 milhões por mês. Jardim é representado pelo empresário português Hugo Carruda, que também agencia a carreira de Abel Ferreira e de Arthur Jorge. E aí essa informação é do Rick Hudson, de lá do Coluna do Fla, que trouxe esse detalhe aí do salário. Então é mais um gasto alto aí do Flamengo, salarial, com essa despesa aí com o Leonardo Jardim. Tendência é que ele ganhe pelo menos ali na casa dos 3 milhões de reais. A informação agora, para finalizar, é de que o Leonardo Jardim está reforçando a posição do José Botto e da diretoria do Flamengo de que, de fato, é necessário mais um atacante no elenco. O Flamengo, com essa informação, continua no mercado. Lembrando que o Flamengo fechou a janela europeia sem conseguir trazer ninguém. E agora, a partir de hoje, abre-se uma nova janela doméstica, janela interna, até o dia 27, em que o Flamengo pode contratar jogadores do futebol brasileiro ou jogadores sem contrato. Jogadores que não tenham vínculo com nenhum outro clube podem assinar com o Flamengo até o dia 27. Então, a gente vai continuar acompanhando. A torcida, como eu já trouxe, fala muito sobre Yuri Alberto, sobre Carlos Vinícius do Grêmio, mas pela chegada do Leonardo Jardim começa-se a falar muito sobre a possibilidade do Flamengo fazer uma nova tentativa no Caio Jorge. Que o Leonardo Jardim deixou a entender de que é um cara que mudaria muito o nível do Flamengo, e ele sabe como fazer o Caio Jorge desempenhar bem. Isso ficou claro em 2025 lá no Cruzeiro. Então, pode ser, o Flamengo ainda está pensando se existe algum caminho, alguma possibilidade, pode ser que o Flamengo faça uma nova investida em Caio Jorge a pedido do Leonardo Jardim. E o treinador se comprometeu a ter uma conversa com o Caio Jorge para ver quais são as condições, se ele ainda tem interesse em vir, porque na época, na primeira tentativa, ficou claro que ele gostaria de vir, mas acabou sendo segurado por lá. E aí, vamos ver se isso vai desembocar em alguma coisa aí, se isso vai de fato ser desenvolvido, mas caso não seja, independentemente de ser Caio Jorge ou não, eu acho que o Flamengo precisa ir com tudo pro mercado brasileiro, porque é claro, é evidente a necessidade de mais um atacante no elenco. Deixa nos comentários se você concorda comigo e quem você traria do futebol brasileiro. Eu, particularmente, acho que o Caio Jorge não é mais viável por conta da renovação que ele teve por lá, das propostas que o Pedrinho já negou. Então é um valor muito elevado e existem outras opções para se gastar menos e trazer. A minha opção preferida seria o Yuri Alberto, que também não seria barato, mas o Corinthians está mais quebrado e aí tem uma chance maior aí de uma negociação de sucesso. Vamos ver no que vai dar isso tudo. Deixa nos comentários quem você contrataria pra gente ir discutindo durante o dia, beleza? Por hoje era isso.
Flamengo!